Olá pessoal, aqui de volta, eu do meu cantinho, aí você nos prestigiando, você que já está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ser-lhe-á de grande monta, como diz o meu amigo Gessé Maia de Oliveira, será de grande monta para que possamos crescer e você vai nos ajudar. Sugira temas para a gente conversar, para esse bate-papo bem tranquilo. E acione o sininho para você ter informações sempre às segundas, quartas e sextas, por volta do meio-dia. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão a respeito do impacto da vaidade e do ego nas interações. Pessoal, é muito interessante. Eu sempre digo para as pessoas que a gente vive numa espécie de automatismo, filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e a gente aprende, desaprende determinadas coisas, determinados valores com o tempo, passa a não ter significado nenhum. Por exemplo, a palavra vaidade, ela atingiu um desses lugares comuns a que me refiro, quando as pessoas falam: "Ah, fulano de tal é tão vaidoso", quer dizer, ele se veste bem, né? Geralmente vaidade está relacionada à moda. Todavia, é necessário que a gente pense um pouquinho mais a respeito do significado de palavras como essa. A vaidade é uma preocupação excessiva em suas próprias habilidades ou atratividade para os outros. Pessoal, olha só que interessante, antes do século XIV, não tinha tantas submissões narcisistas e apenas significava futilidade. A vaidade significava apenas futilidade. Não é fulano vaidoso, fulano é uma pessoa fútil, sem importância. É, essa questão, olha que outra coisa interessante. Aí as pessoas passam a dizer o seguinte: olha, uma pessoa vaidosa é aquela que vangloria ou se vangloria o tempo todo. Você sabe o real significado da palavra vangloriar? Van, glória, glória, van, mentirosa, não autêntica. Gloriar-se em vão. Isso no passado, não é? Mas que tem etimologicamente esse significado. Você quer ver uma outra coisa interessante? A palavra vaidade na religião e na filosofia. A gente precisa refletir sobre isso. Para, na Bíblia, por exemplo, diz que vaidade é algo enganoso, sem valor, que leva à ostentação e à idolatria. Então, aqui faz uma referência interessante que a vaidade significa auto-vangloriar-se, ou seja, colocar-se à frente da graça divina, colocar-se à frente de Deus. Isso é do ponto de vista bíblico. Outras religiões, outras seitas, mundo afora, também vão dizer, não é, que a vaidade é a falta de simplicidade. Ah, o grande filósofo alemão que eu sempre admirei, Friedrich Nietzsche, escreveu o seguinte: que a vaidade é o medo de ser original. Olha que interessante. É, portanto, falta de orgulho, mas não necessariamente falta de originalidade. Ou seja, é falsear-se, não é? Um outro aforismo também de Mason Cooley diz que vaidade bem alimentada é benevolente, validade com fome é rancorosa. É muito interessante porque existe uma relação muito grande nessa questão da vaidade com as questões do ego, por assim dizer. Ego, do latim eu, é o eu interior, é o eu, minha maneira de ser. Aqui é complicado, viu, pessoal? Significa dizer que essa questão da minha maneira de ser depende de mim, do meu ponto de vista e do seu ponto de vista, né? Diversas pessoas podem ter uma visão diferente daquilo que eu realmente sou. Agora, olha que interessante. A gente pesquisando aqui, a gente vê assim uma similaridade muito grande entre egoísmo e egocentrismo.
Há uma sensível diferença. O egocentrismo, o egocêntrico é aquele que se sente o centro das atenções. Uma criança, ela é egocêntrica por natureza e não há nenhum pecado nisso, literalmente falando. Ela quer ser a atenção, o centro das atenções. Ela chora, ela faz pirraça, ela arrasta no chão, não é? Sempre para chamar a atenção: "Opa, eu estou aqui". E o ser humano adulto também, ele herda, tem isso, é aquilo que as pessoas já dizem há muito tempo, cada um de nós traz dentro de si um um uma grande porção daquilo que nós fomos na infância. Então somos assim, isso é verdade. O egoísmo, por outro lado, tem um significado um tanto quanto diferente. É o eu centro das atenções, mas no sentido de: eu quero que tudo para mim seja melhor. Tudo para mim tem que ser melhor. Tem que ser diferente do seu, do outro. O meu é mais. O meu é mais bonito, o meu é mais importante, o meu eu sou mais bonito que você, eu sou mais inteligente que você. E as pessoas egoístas, elas adoram serem reconhecidas, como pessoas inteligentes, não é? É muito comum as pessoas falarem assim: "Olha, o meu professor falou que eu sou uma pessoa inteligente, oba". "Não, mas eu não te acho tão inte", não, de forma alguma, alguém em tese superior a mim está me achando mais inteligente. Isso é egoísmo. O meu carro é melhor, o meu restaurante é melhor, meus amigos são melhores, tudo para mim é melhor. É claro que isso tem um impacto muito grande no relacionamento interpessoal, não é, pessoal? Até agora eu falei sobre esses conceitos, mas, por exemplo, o obstáculo à comunicação. O egoísta, ele, com o seu ego inflado, ele vai ter uma dificuldade muito grande de comunicação. Por quê? Porque ele não dá espaço para o outro expressar-se. O que ele tem de valor, de opinião, basta, não basta, não precisa da sua opinião. A minha opinião ela é mais importante. "Ah, mas eu queria falar sobre", "Não, não precisa falar não, que isso aí eu já domino bem", e por aí afora vai. Falta de colaboração. É claro, as pessoas absolutamente egoístas, elas não se preocupam com o outro, com essa questão da empatia. Não, os outros que se danem. O comportamentos e atitudes são extremamente negativas dessas pessoas, arrogância e desrespeito. Não é aquilo que a gente diz vulgarmente, é aquela pessoa que anda sempre com o nariz em pé, né, de longe você já percebe, você vê essas pessoas dando entrevista, você percebe logo o quanto arrogante elas são. Insegurança por busca de aprovação, pessoal, aqui é muito importante, a psicologia vai mostrar isso com muita, muita clareza. Essas pessoas, têm um vazio, uma coisa inimaginável. Por isso que elas buscam, elas têm uma profunda necessidade de autoafirmação. E essa autoafirmação é que deixa numa situação muito triste de solidão, ninguém gosta mais de mim, a pessoa entra em depressão. São pessoas com uma profunda dificuldade em lidar com críticas. Eu não aceito, porque a sua opinião para mim não vale, não é importante. Mas e se for uma crítica, uma ideia, uma sugestão que possa colaborar com você? Não, também não interessa. Mas de qualquer maneira essas pessoas vão, cada vez mais se isolando. Eh, São pessoas com uma necessidade de muito grande de ser visto como perfeitos, como superior, né, que leva a essas dificuldades. Agora, como é que existe uma saída, por assim dizer? Sim, pessoal, não é nenhuma receita de bolo, como eu sempre digo aqui, mas tudo passa, em primeiríssimo lugar, em autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são as minhas perspectivas de vida, os meus propósitos de vida? É ser humilde. Humildade não significa rastejar-se para o outro. Não, não, não. Há uma historinha que eu acho sensacional, que diz o seguinte: o mar com aquela grandeza, aquele gigantismo,
ele recebe as águas de um rio com profunda humildade. Por quê? Porque o mar se coloca um nível abaixo do nível do rio, porque senão como a água iria desaguar no mar? É um conceito de humildade bem interessante, não é? Foco no desenvolvimento real, isso é o que fazer, né, como gerir essa vaidade. O que que efetivamente eu sou capaz? Ter humildade de perguntar para as pessoas: "O que que você acha do meu comportamento? Eu estou agindo bem?" Equilíbrio emocional. E aí, pessoal, eu encerro com isso aqui. A maturidade emocional, ela é essencial para gerenciar os impulsos do ego. Naquela obra, sobre motivação, sobre o título Inteligência Emocional, lá daquele psicólogo estadunidense que a gente falou aqui, fala com uma frequência muito grande, gosto muito dessa obra, ele fala exatamente isso. O grande problema da humanidade, é não ter a humildade para entender como buscar essa maturidade emocional. Ah, mas é uma coisa nata? Não, é uma coisa treinável. É uma coisa treinável. Os pais impulsionam os filhos, as crianças, a buscarem essa maturidade emocional, muitas vezes na base do chinelo, né? Outros no diálogo. E nós adultos também não precisamos de chinelada, né, pessoal? É uma questão de consciência. Então, para a gente administrar esses impulsos do ego e evitar que ele domine nossas ações e decisões, é que a gente tem que desenvolver esse equilíbrio emocional. Tudo bem? Então, até daqui a pouco. Já vou deixar aqui, né? Aliás, pessoal, só rapidinho aproveitando aqui, eu tenho recebido alguns comentários interessantes. Olha, tá muito bacana você falar qual será o próximo tema. Então, vai lá. O próximo tema que já já vou gravar, limites saudáveis entre vida pessoal e profissional. Isso foi uma solicitação de um seguidor nosso do Rio de Janeiro. Então, até daqui a pouco. Um abraço, até mais.